Vocês já leram uma passagem do Evangelho em que Jesus cura o homem de Gadara, o gadareno, que está perturbado por muitos espíritos? E esses espíritos, dizem, os evangelistas, entram no corpo dos porcos e eles saem desabalada correria, caem no abismo, no lago e morrem. E eu sempre pensei, puxa vida, Coitados dos porcos, coitados dos donos dos porcos ou do dono do porco. Como isso é possível? E aqui a gente vai trazer a explicação muito interessante de Paulo Alves Godoy. Escreveu esse livro, O Evangelho por Dentro, no capítulo A Mais Curta Visita de Jesus, que foi quando Jesus curou o possesso gadareno. Bom, primeiro, possesso. O que é possessão? Tomar posse. Tomar posse do corpo do outro. A codificação espírita nos ensina que dois espíritos não podem coabitar, os dois habitarem o mesmo corpo físico. Não existe possessão nesse sentido de tomar posse do corpo do outro. O que se chama possessão é uma obsessão bastante grave, uma possessão por subjugação. O encarnado e o desencarnado estão numa sintonia mental, numa comunhão de pensamentos, pensam no mesmo nível. Ou então, um encarnado, numa encarnação anterior, prejudicou alguém que agora está lá no plano espiritual desencarnado e o persegue de forma muito violenta, vingativa. Mas não há vítimas, porque não há efeito sem causa. Plantamos e colhemos, todos estamos sujeitos à lei. As leis de Deus, a lei de ação e reação é uma das leis de Deus. Bom, vamos à visita de Jesus à cidade de Gadara. Havia um homem, o gadareno, que ele vivia dentro dos sepulcros, Naquela época os sepulcros eram aqueles buracos nas pedras. Ele vivia completamente nu, ele subia nos montes e machucava os pés nas pedras, nos espinhos. E estava atormentado por demônios, entre aspas, demônios. Não são espíritos, criados por Deus para serem eternamente devotados ao mal. São espíritos ainda bastante ignorantes, atrasados na sua evolução moral. Então, o gadareno estava atormentado por obsessores. E a população tinha medo dele, por isso o acorrentava, mas ele conseguia quebrar as correntes. Nem mesmo 5 ou 6 homens conseguiam contê-lo. Era a força dessa subjugação dos espíritos que estavam com ele. E Jesus chegou a Gadara de barco, pelo lago de Genezaré, desceu do barco. E daí os espíritos trevosos viram Jesus, esses que estavam atormentando o possesso de Gadara. Viram a grande luz de Jesus e ficaram com medo de serem expulsos dessa comunhão, dessa sintonia com o obsediado. Então eles correram até Jesus. Aí, o que significa, O próprio encarnado correu até Jesus, mas subjugado, obrigado por esses espíritos obsessores. E aí esses espíritos dizem a Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Primeiro, eles elogiam Jesus. E aí fazem um pedido para que deixassem que eles continuassem assim, judiando do encarnado. Aí Jesus lhes pergunta: qual é o teu nome? Eles dizem:
Meu nome é Legião porque somos muitos. E aí Jesus ordenou que eles livrassem esse homem, né, esse obsediado. E aí diz o Evangelho, notando que não lhes restavam outras alternativas e vendo ali uma manada de porcos, solicitaram a Jesus permissão para passarem para os animais e Jesus consentiu. Isso está escrito no Evangelho. E que aí então os porcos saíram numa fúria desenfreada e caíram alguns num lago, provavelmente esse lago, né, de Genezaré, esse mar da Galileia, tão grande que é o lago de Genezaré, que eles chamavam de mar da Galileia. E outros porcos caíram no despenhadeiro, morrendo todos. E o homem ficou completamente curado. Sentou-se numa pedra e pediu a Jesus permissão para segui-lo. Mas Jesus diz para ele: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E o Paulo Alves Godoy comenta que essa foi a mais curta visita que Jesus fez a algumas localidades. Então ele desceu do barco, o obsediado correu em direção dele, ele o curou, e a população, vendo toda essa cena, né, dos porcos, ficou tão assustada que pediu para que Jesus fosse embora. Mas por que os porcos caíram no abismo, no lago e morreram? A gente lê, né, no Evangelho, né, que os obsessores entraram nos porcos. Isso é a interpretação, né, que os evangelistas fizeram desse fato e escreveram no Evangelho. Mas entrar, né, num animal, um ser humano, voltar a reencarnar ou tomar posse do corpo de um animal, antigamente se acreditava nisso, era metempsicose, mas hoje sabemos que isso é impossível. Dois espíritos não habitam o mesmo corpo e o espírito de um humano não volta a reencarnar em animais, né? No caso aí essa crença na metempsicose. Isso é muito físico, faz parte das leis de Deus. O espírito está ligado, enquanto encarnado, ao seu corpo físico pelo perispírito. É um corpo energético que liga espírito e corpo físico. E essa ligação é feita célula a célula. Tudo que a gente faz repercute no perispírito, desequilibrando ou reequilibrando. E tudo que a gente pensa, nossas intenções, né, vindas da mente, passam pelo perispírito, o desequilibram e isso também repercute no corpo físico, trazendo doenças. E quando as pessoas desencarnam, também esses laços perispirituais que unem espírito e matéria são desligados aos poucos, célula a célula. O espírito volta para o plano espiritual e o corpo físico, com o tempo, se decompõe. E ao renascer, o espírito se liga ao novo corpo físico pelo perispírito, célula a célula. Mas todos esses ensinamentos, né, de perispírito, de como a função do perispírito não desencarne, no reencarne, só nos foram trazidos no século XIX, através, né, dos instrutores da doutrina espírita. Há 2000 anos, quando os evangelhos foram escritos, não se tinha esse conhecimento. Mas, então, por que os porcos saíram correndo, assustados, e caíram no despenhadeiro e no lago? O Paulo Alves Godoy explica: os animais veem os espíritos, muito mais do que eles têm, né, uma percepção visual muito maior do que a nossa.
conseguem ver outras frequências que nós não vemos. E nesse caso, esses porcos, né, eles se assustaram quando viram essa legião de espíritos obsessores, tenebrosos, furiosos, né? E aí os porcos assustados fugiram, né? Em desabalada carreira, caíram no abismo ou no lago e morreram. E o Paulo explica que não foram os espíritos obsessores que entraram no corpo dos porcos e os precipitaram para a morte. No livro dos médiuns, nós podemos aprender, ler, né, que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, tangíveis, né, porque às vezes eles se materializam. E muitas vezes o terror súbito que demonstram é causado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes. Então, a gente ouve relatos, né, de animais que se assustam do nada. Meu pai contou que uma vez ele resolveu lá na Hungria, né, morava numa aldeia, era muito tarde da noite, no seu cavalo, cortar caminho por um cemitério, e né, cemitérios eram abertos, e o cavalo, ele não via nada, mas o cavalo se assustou tanto, que se recusou a seguir por aquele caminho. Quer dizer, o cavalo estava vendo algo que o assustava, meu pai não via. Então o Espiritismo explica, né, tudo isso, essa passagem do Evangelho, o susto dos animais diante de algo que não estamos vendo, tudo baseado nas leis naturais. Então, o que parecia algo assim milagroso, sobrenatural, deixa de ser quando nós passamos a conhecer as leis e os processos da natureza. E à medida em que o homem adquire conhecimento, mais compreende que tudo está subordinado às leis de Deus, não há exceções. Aquilo que parece uma exceção, aquilo que parece um milagre, parece sobrenatural, é porque ainda não entendemos, não conhecemos as nuances, né, desse mecanismo natural. Por isso, estudemos as leis de Deus, procuremos, né, estudar usando a nossa inteligência, o nosso raciocínio, avancemos no nosso progresso intelecto-moral e cada vez mais nós nos libertaremos das superstições, do fanatismo, do medo, até de sermos manipulados por pessoas inescrupulosas, né? Os falsos cristos, os falsos profetas, que usam sua inteligência para enganar, para dominar, para amedrontar os pequeninos, aqueles que ainda não têm suficiente conhecimento e esclarecimento sobre as leis da vida. Até conta-se que os bandeirantes, na época lá do Brasil colônia, eles colocavam álcool nos rios e ateavam fogo. Os indígenas não conheciam o álcool. E é tudo branco, transparente. Eles achavam então que os bandeirantes eram feiticeiros, né? Estavam fazendo algo milagroso e eles se assustavam. Então, para a gente não cair, né, nessa manipulação, para a gente mesmo se tornar uma pessoa fanática, supersticiosa, com medo, né? Com medo às vezes até do que, né, é imaginário. Então, estão aí tantos ensinamentos maravilhosos, não só na doutrina espírita, mas em tantas filosofias, em tantos autores. Aproveitemos, né, para nos esclarecer e para nos libertar, né, desses grilhões da ignorância. Amigos queridos, Deus, Jesus, nos abençoe sempre. Muito obrigada pela companhia.